Olá, minha gente! Estamos aqui para a segunda parte, para a segunda aula do nosso curso História do Tempo Presente, discussões teórico-metodológicas, ok? Sem mais delongas, nós vimos na última aula, e aí quem ainda não conseguiu assistir à última aula, convido lá ao meu canal no YouTube. Todo o material audiovisual da aula está na playlist Aula 1, História do Tempo Presente. E aí são 4 videoaulas de meia hora e mais a intervenção do Valdei Araújo. O mesmo vai acontecer com essa aula 2. Todo o material audiovisual dessa aula 2 estará numa playlist lá no YouTube. A playlist História do Tempo Presente, aula 2. Os inscritos vão receber pelo e-mail o link certinho. Certo, meu povo? Então vamos lá. Na aula passada, nós tentamos entender como que o projeto historiográfico de uma história do tempo presente, ele é o produto de transformações mais gerais, de transformações mais globais na própria cultura histórica. E aí vocês devem lembrar que eu propus 2 conceitos que nos ajudam a compreender melhor as relações entre o trabalho dos historiadores com a atmosfera social dentro da qual esses profissionais vivem, produzem, pensam, escrevem e desenvolvem suas pesquisas. E aí eu propus os conceitos de cultura histórica e cultura historiográfica. A cultura histórica são as percepções coletivas de tempo, socialmente distribuídas, ou seja, como uma coletividade social organiza as suas experiências no fluxo temporal, como que uma coletividade social relaciona, amálgama, concatena passado, presente e futuro. Já a cultura historiográfica remete a um recorte social mais específico, a um campo profissional, a um campo disciplinar, a um campo que na modernidade se configurou como uma disciplina autônoma. A cultura historiográfica é o conjunto de procedimentos, de valores epistêmicos compartilhados pela comunidade dos historiadores profissionais. Então temos a cultura histórica e a cultura historiográfica. Então é claro que a cultura historiográfica se alimenta na cultura histórica. É claro, isso aí é uma máxima até meio que batida, quase clichê, que os historiadores são homens e mulheres do seu próprio tempo, certo? Então o que eu tentei explicar na última aula foi como que a cultura historiográfica contemporânea, marcada pelo presentismo, por uma atmosfera de presença, ela serve como palco para um projeto historiográfico que seria estranho dentro da cultura histórica moderna, historicista, marcada pelo fluxo temporal contínuo, passado, presente e futuro, pela ideia de que a história é um processo orientado para o futuro, lido como progresso. Foi nessa cronotopia historicista que a disciplina foi fundada, como um gesto analítico que, partindo do presente, objetifica o passado. Sendo as fronteiras, as bordas, para usar lá o termo do Chris Lorenz e do Berver Bevernage, entre passado e presente, estão muito bem delimitadas. É o tal do break-up historicista. Nessa cronotopia, então, a história seria uma atividade científica que, partindo do presente, objetifica o passado. Transforma o passado como um objeto de intervenção científica. E a função do método histórico seria exatamente anular
o tanto possível for, o quanto possível for, a presença da presença. Me explico melhor. A função do método histórico da pesquisa em arquivos seria reduzir o máximo possível os efeitos da presença do historiador, ou seja, os efeitos do tempo presente, que é o tempo do historiador, na análise sobre o passado. E é aí, a partir dessa prioridade metodológica, que o anacronismo vai se tornar o pecado capital dos historiadores. Quer dizer, um trabalho bem feito seria aquele que o máximo possível consegue, para usar a máxima rankiana, entender o passado nos seus próprios termos. Quer dizer, é um gesto analítico de empatia histórica. O historiador, então, hábil, que domina com hábil seu método, sua pesquisa em arquivos, em fontes coevas, em fontes de época, seria aquele capaz de sair do seu próprio lugar presente para encontrar o passado. Quer dizer, um gesto empático. E aí é claro que alguns autores foram mais crentes em relação à total possibilidade dessa empatia e outros mais céticos. Claro. Mas fato é que a disciplina ela é fundada sob essa promessa, marcada por essa promessa. O que aconteceu ao longo do século XX, como nós vimos na última aula, e essa é a grande questão, foi que experiências históricas concretas provocaram uma reorientação na cultura histórica. Ou seja, aquela ideia do tempo processual orientado para o futuro lido como progresso, essa ideia de tempo não se sustenta mais à luz das experiências históricas concretas que marcaram a história do século XX. Então, essa transformação na cultura histórica, percebam, ela não é produto de uma mera abstração. Ela é o resultado de experiências históricas concretas. Ou seja, culturas históricas, percepções coletivas do tempo socialmente distribuídas não se produzem no gabinete dos historiadores ou dos filósofos. São produzidas na prática histórica concreta. O que os historiadores ou os filósofos, o que a comunidade letrada faz é teorizar sobre algo já dado a nível das práticas. A teoria nunca é um arrancar coelho da cartola. Porque ninguém pensa, é óbvio, no céu platônico. Só uma percepção muito ingênua de conhecimento acharia possível pensar no céu platônico. Enfim, então as experiências históricas concretas ao longo do século XX, especialmente da primeira metade do século XX, o século do horror, da violência, do extermínio em massa, elas levaram a um clima geral de desconfiança com aquela cultura histórica marcada pelas ideias de processo e de progresso. E aí, nessa desconfiança, nós temos uma cultura histórica, por exemplo, que deixa de idealizar o futuro, que deixa de tratar o passado como apenas o atraso a ser superado e passa a viver num amplo presente, para usar as palavras do Hans Ulrich Gumbrecht, num amplo presente caracterizado por múltiplas presenças, por presenças até de um passado que se recusa a passar. É nesse ambiente, é nessa atmosfera, é nessa cronotopia, é nessa cultura histórica, nesse regime de historicidade, atmosfera, cronotopia, cultura histórica, regime de historicidade, são conceitos que eu venho usando para tentar dar conta dessas percepções coletivas e socialmente distribuídas de tempo. É nesse ambiente, então, que ganha força heurística, o projeto de uma história do tempo presente, cujo objetivo não é exatamente objetificar o presente, pensado aqui como um curto tempo
no fluxo temporal? O objetivo é problematizar as presenças, ou seja, a invasão de passados que não querem passar e que se fazem presentes. E aí nada mais sintomático dessas múltiplas presenças, nada mais emblemático do que a presença do passado no presente do que o corpo. Isso é o corpo, né? O corpo humano é o símbolo ideal desse mundo marcado por copresenças. Porque claro que o corpo humano ele é atravessado por marcas, por memórias, por experiências que não passam, mas que são o tempo inteiro representificadas, o tempo inteiro ressignificadas. Não à toa, e esse é o tema da nossa aula 2, o corpo, ele se torna, nessa atmosfera de presença, dentro da qual ganha força heurística o projeto de história do tempo presente, o corpo se torna potência privilegiada de produção de sentido. Então esse é o título da nossa segunda aula. O corpo como potência produtora de sentido, a narrativa testemunhal e a retórica das identidades. Então percebam, minha gente, numa atmosfera que define o presente como um arco amplo, onde múltiplas presenças convivem entre si, ora em harmonia e ora em conflito, o corpo é uma instância emblemática dessas múltiplas presenças. Pois no meu corpo eu trago as cicatrizes. As cicatrizes que me lembram o tempo inteiro que esse passado não passou completamente. Que esse passado se faz presente. Então o que eu vou tentar explorar hoje, nessa nossa segunda aula, é exatamente como essa atmosfera de presença, de alguma forma, ela reatualiza algo muito antigo na própria cultura ocidental, que é a ideia de que o corpo pode ser instância privilegiada de produção de sentido. Então, o que a gente vai tentar entender é como que nesse mundo, nessa atmosfera de presença, nesse mundo onde se faz possível falarmos em uma história do tempo presente, o corpo ele é investido de uma autoridade semântica. O corpo produz sentido, produz conhecimento. E é uma autoridade semântica tamanha que qualquer tipo de crítica à autoridade do corpo, qualquer tipo de relativização, qualquer tipo de tentativa de tratar essa autoridade do corpo em perspectiva crítica, ela que é quase que completamente cerceada por uma interdição moral. Porque não se trata apenas de uma autoridade epistêmica, é de uma autoridade moral. Ou seja, o corpo, a dupla presença do corpo. O corpo que viveu e sofreu determinada experiência de violência, determinada experiência traumática, é o corpo que tem a prerrogativa da autoridade para falar sobre isso. É o corpo que tem a prerrogativa da narrativa. E qualquer tipo de tentativa de tratamento dessa narrativa a partir de um critério dotado de alguma cientificidade, no sentido cartesiano do termo, é tido quase como uma ofensa moral. E daí a gente vai trabalhar com dois casos, com dois tipos de narrativas fundadas na dupla presença do corpo que ganharam prestígio epistêmico e político tão grande no mundo contemporâneo
a ponto de interditar qualquer tipo de possibilidade crítica, que é aquilo que a gente vai chamar aqui de narrativas testemunhais, muito marcadas especialmente pela experiência da Segunda Guerra Mundial, do Lager, do campo de concentração, de Auschwitz. A gente vai pegar como fonte primária o mais famoso, o principal relato de um sobrevivente de Auschwitz, do campo de concentração, que é o livro Se é Isto um Homem, né, do médico italiano judeu Primo Levi. O PDF que eu coloquei para vocês no Dropbox é uma edição portuguesa. Eu não consegui encontrar uma edição brasileira, né, em PDF. Então tem alguns termos estranhos, né, como fomos para a bicha, né, que é fila em Portugal. Eu até tinha também a edição brasileira desse livro, só que eu também não sei onde eu enfiei. Tanta coisa que eu nem sei onde eu enfiei. Mas enfim, é o livro do Primo Levi. E aí, um bom texto, uma boa fonte primária para a gente entender essa força epistêmica barra política do corpo como potência produtora de sentido, na chave da narrativa testemunhal. A outra possibilidade é aquilo que eu venho chamando em algumas reflexões de retórica das identidades. A gente vai trabalhar com um livro, talvez um dos mais importantes trabalhos da história recente do pensamento social brasileiro, que é o livro que é lugar de fala da Djamila Ribeiro. E quando eu chamo de retórica das identidades, não tem nenhuma leitura pejorativa disso, mas sim o fato de que nesse tipo de percepção, de perspectiva, de fato o corpo, ele funciona como um atributo retórico, né? Há de fato aí uma retórica performada pelo corpo, o que cria quase que uma barreira moral a interditar qualquer tipo de crítica. E é isso que eu vou tentar explorar, como sempre, numa leitura bem autoral dessas fontes primárias. Tomando o Maurice Merleau-Ponty, acho que talvez poucos autores tenham percebido a centralidade epistêmica do corpo na contemporaneidade melhor do que o Maurice Merleau-Ponty. Em um livro genial, publicado em 1985, que é o livro Fenomenologia da Percepção. A gente vai discutir um pouco, né, como que o conceito merleau-pontiano de percepção ele vai se afastar tanto de uma tradição intelectualista, racionalista, fundadora da filosofia ocidental, como de uma tradição meramente empirista. Então, o Merleau-Ponty nos ajuda aqui como um suporte teórico, para que a gente tente entender como que essa atmosfera de presença, que define o presente como um arco amplo de vivências, habitado por múltiplas presenças, por passados que não querem passar, que se recusam a passar, como que essa atmosfera de presença, ela reempoderou o corpo como potência semântica, que não é exatamente uma novidade na cultura ocidental, eu já vou falar sobre isso. A nossa aula, então, minha gente, ela está dividida em 3 partes, sempre no mesmo método, né? Vídeos no máximo de meia hora, vídeos curtos, que aí vocês podem assistir, dar uma relaxada, uma pensada, comer alguma coisa, fazer um exercício físico, né? O que é bom para fazer pensar, fazer o sangue circular na cachola. E aí vocês vão assistindo, né? E aí a gente consegue fazer isso aqui em 4 aulas, né? 4 videozinhos curtinhos de meia hora e mais material de suporte, que eu vou colocar lá na nossa playlist também, né?
Então são 3 partes da aula. Primeiro, a gente vai mobilizar melhor o Merleau-Ponty para entender como que a contemporaneidade, como que a atmosfera de presença, ela reempodera o corpo como potência produtora de sentido. Depois, vamos trabalhar como que esse empoderamento semântico do corpo, da dupla presença do corpo que sente, que experimenta e que depois, por isso, pode narrar. Por isso está mais habilitado para narrar. Como que esse reempoderamento do corpo, ele vai ser lido em 2 perspectivas distintas. A narrativa testemunhal, a nossa fonte primária vai ser o Primo Levi, e a retórica das identidades, a partir da Djamila Ribeiro. Claro que não são a mesma coisa, mas, na minha percepção, são perfeitamente comparáveis. Porque ambos se tornam, de alguma forma, projetos políticos / epistêmicos, que não há nenhum problema moral nisso, óbvio que não, até porque é uma redundância, né? O político / epistêmico, já que todo projeto político é também epistêmico e vice-versa. Então, quer dizer, a narrativa testemunhal e a retórica das identidades não são exatamente a mesma coisa, mas comungam dessa mesma centralidade do corpo como potência criadora de sentido, como potência semântica. Certo, minha gente? Então, esse é o nosso roteiro. Para começar, e aí eu sempre recomendo que vocês acompanhem a aula no PowerPoint. Certo? De repente assistindo a aula no celular e acompanhando o PowerPoint no computador. PowerPoint que já está lá no nosso Dropbox, na pasta Aulas em PPT. E aqui eu fiz uma linha do tempo, acompanhem lá, onde eu vou tentando mostrar o lugar do corpo na produção de sentido, na produção de conhecimento, ao longo da história epistemológica ocidental. Começando pela Antiguidade Grega. A Antiguidade Grega ela tem uma dupla relação com o corpo. Se nós formos lê-la numa perspectiva filosófica, platônica, o corpo é interditante. Porque o corpo é onde se manifestam os meus sentidos na dimensão sensitiva. Paladar, olfato, tato, visão. E todo o conhecimento mediado pelos sentidos, na perspectiva platônica, ele é falso. Ele induz ao erro. Ele é doxa. Já que o verdadeiro conhecimento, a aletheia, a verdade, seria sempre um produto de abstração, um exercício de abstração, onde o cognoscente, o sujeito do conhecimento, extravasa o próprio corpo para habitar no plano metafísico, abstrato, teórico, onde seria possível conhecer incorporeamente, ou seja, sem a mediação dos sentidos físicos. Então, nós temos essa interdição ao corpo no processo cognoscente, no registro filosófico. Mas se nós se nós deslocarmos nosso foco para o registro historiográfico, a gente vai perceber outra coisa. Por exemplo, em Heródoto e Tucídides. Ambos reivindicando o corpo. Tanto Heródoto como Tucídides reivindicam o corpo como premissa para a produção do conhecimento histórico, que é aquilo que os gregos chamaram de autópsia, e que o Arnaldo Momigliano, entre outros, explorou muito bem. O que é a autópsia? Eu narro o passado porque eu vejo, e vejo com meus próprios olhos. Entende? Quer dizer, e aí tanto Heródoto como Tucídides evocam, né,
a necessidade da autópsia? Tucídides mais que Heródoto. Heródoto ainda reconhece a possibilidade de narrar o que não viu, mas ouviu de alguém que viu. Já a exigência do eu vi em Tucídides é incontornável. Então, quer dizer, a historiografia como logos, ela nasce marcada pela centralidade do corpo. Não à toa ela nasce como um logos temporalmente situado como o tempo presente. Não é exagero dizer que a historiografia entre os gregos nasce como história do tempo presente. Essa transformação da historiografia como ciência especializada no passado é uma invenção moderna, é uma invenção lá do século XIX, é uma invenção historicista. Também no registro romano, da retórica romana, da ars retórica, e aí a Frances Yates tem um texto fabuloso sobre isso, nós temos a centralidade do corpo. Basta recuperarmos Cícero no De Oratória, quando ele diz que a história é a mestra da vida, que essa é a citação mais conhecida, né, dele. Mas tem uma outra parte muito interessante. Quem poderá narrá-la que não a voz do orador? Quer dizer, então, a narrativa está condicionada a um certo corpo. Ela não está habilitada a todos. Ela está condicionada a um certo corpo, ao corpo do narrador. O varão ilustre, o varão virtuoso, o homem virtuoso. Então, quer dizer, no gesto retórico, o corpo também é produtor de sentido. Porque a voz aqui, a voz do orador, não é apenas o aparelho fonador, é a performance. É o gestual. É o subir e o descer da entonação de voz. É o ocupar o púlpito com o próprio corpo. É o corpo habilitado a falar. No caso do registro romano, o varão ilustre. Quer dizer, o homem que goza do prestígio público. No século XVII, já nos tempos modernos, nós temos o escanteamento do corpo, com a chamada Revolução Cartesiana. Aqui a gente fala em Revolução Cartesiana, porque René Descartes, sem dúvida nenhuma, com seu discurso sobre o método, é o pensador emblemático dessa atmosfera epistêmica, mas é a própria modernidade epistemológica sendo fundada. Aquilo que o Gumbrich chama de observador de primeira ordem, onde o corpo é esvaziado, do processo epistêmico, é retirado do processo epistêmico pela utopia do observador cognoscente incorpóreo. Ou seja, a autoridade epistêmica não está no corpo, e sim no método. Nesse sentido, se o mesmo método for operacionalizado da mesma forma, pouco importa o corpo que operacionalize, pouco importa se o sujeito cognoscente, para falar como o próprio Descartes, é homem, mulher, preto, pobre, europeu ou de um lugar colonizado pela Europa. Porque a autoridade está no método. Então, a Revolução Cartesiana promete a possibilidade de um narrador incorpóreo. Mas a própria modernidade, no seu segundo movimento, vai criar aquilo que o Gumbrich chama de observador de segunda ordem, que é aquele que observa a si mesmo, que relativiza a si próprio na experiência do contexto histórico. O conceito moderno de história, marcado pela historização radical da vida, ou seja, pela ideia de que o tempo é força transformadora, que o tempo transforma tudo, e inclusive
a inteligência humana. Logo, um dado conhecimento produzido por um dado sujeito deixa de ter aquela pretensão de universalidade e passa a ser relativizado no contexto histórico. Então nós temos aqui uma volta ao corpo, uma volta ao esforço de localizar o discurso. Não exatamente no corpo físico, no corpo individual, mas no corpo situado num dado contexto histórico. Então, logo determinado conhecimento que foi produzido num determinado tempo, num determinado momento, é diferente do conhecimento produzido no momento anterior e no momento posterior. Ou seja, é a contextualização do corpo, do sujeito desse conhecimento, no período histórico. E o século XX ele marca, ele efetiva o reempoderamento total do corpo. Especialmente, como nós vamos mostrar aqui, à luz da ideia de experiência dolorosa, de experiência traumática, que marca sobremaneira determinados corpos, fazendo com que esses corpos tenham uma espécie de privilégio epistêmico e político para falar dessas experiências. E aí esse privilégio epistêmico e político, ele foi ao longo do século XX lido em dois registros: a narrativa testemunhal e a retórica das identidades. Então percebem essa linha do tempo? Primeiro os antigos, numa relação ambígua com o corpo. Depois no registro retórico, que atravessa a Idade Média, até marcada pela teologia cristã, também ela pautada no corpo, na representificação do corpo de Cristo no pão, naquele que é um dos sacramentos mais importantes do catolicismo, que é a comunhão. Vem a modernidade cartesiana, com a sua utopia do observador incorpóreo. Nós temos a diluição do corpo, e a partir do século XVIII, cada vez mais, nós temos o reempoderamento do corpo, na chave da narrativa testemunhal e da retórica das identidades. Ok? Terminamos esse vídeo agora.